Você conseguiu entender? O Thiago não voltou de lá ainda. Você veio para o Rio Claro, não pode. Pediria a todos que se acomodassem para que possamos dar prosseguimento às atividades. É uma poltrona especial ali, ó. É. Eu não vou sentar lá, senão nós vamos chamar de Ronaldo. Exatamente. O Ronaldo demorou 15 minutos para dar a volta. Até que o João Paulo II. Vai cantar ou vai queimar? Terrível já foi, né? Bem, eu vou dar prosseguimento às atividades da tarde. Antes de iniciar a nossa mesa redonda, eu só gostaria de dizer duas palavras. Primeiro é agradecer a oportunidade que a professora Lívia, a professora Lúcia Gatão nos ofereceram, né, nós membros do NEA, Núcleo de Estudos Agrários aqui do Departamento de Geografia, podemos estar participando desse evento com vocês, conhecer pessoas novas, né, e novos amigos aí de outras áreas, outros temas, então isso para a gente é muito gratificante e muito engrandece bastante. Também gostaria de dizer que, ao final, mais à tarde do evento, depois que terminarmos essa mesa redonda, se vocês se lembram da programação ainda do seminário, nós teremos uma atividade final, que é uma atividade efetivamente dos sabores, né, professora Lívia? Onde teremos aí a degustação de algumas guloseimas, né, queijinhos, geleias e assim por diante, né, para fechar aí com chave de ouro esse evento sobre sabores. Então, eu só estou avisando isso que é para que o pessoal, vai ter uma festinha depois, né, Eduardo? Bom, na condição, então, de coordenadora dessa mesa redonda, que foi intitulada Ao Sabor dos Lugares, Cultura e Paisagens Brasileiras, eu gostaria de convidar os seguintes docentes aí para comporem essa mesa. Então, primeiramente, o professor Werther Rose, professor doutor da Universidade Federal Fluminense. Por favor, professor. O professor Herbie Xavier, professor doutor da PUC Minas Gerais. O doutorando do programa de pós-graduação em Geografia aqui da Unesp, nosso colega, o Marcos Megarejo Neto. Nós daremos início, então, a ordem das falas será a mesma ordem da chamada para a mesa, tudo bem? Pode ser, então. Então, professor Werther, primeiro, professor Herbie, e aí, para fechar, o Marcos. Tá certo? 20 minutos cada um? Meia hora?
Dá uma esticadinha. Você é professora Lívia, viu, professores? Vou controlar o tempo assim como ela faz. Fica, tá certo. Entenderam a mensagem? Então é isso. Cada um tem de 20 minutos a meia hora. Isso é bom, tá? professor? Depende. Então, professor Werther, por favor. Você pode colocar lá, Tiago, primeiro, professor Werther? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Vou começar abrindo, né? Agradecendo especialmente a Lúcia o convite, né? Que foi um desafio, né? Porque não vou conseguir ver o que eu vou projetar aqui para vocês ainda. Né? Agradecendo a Lúcia, que me trouxe o desafio de falar sobre coisas que eu nunca tinha pensado, né? Não trabalho com sabores, não sei cozinhar, né? Sei o caminho do restaurante, né? E eu vou tentar seguir mais ou menos um texto aqui, que ainda está um pouco segmentado, que eu fui produzindo, né? Porque no meio do caminho foram aparecendo outras coisas que pareciam interessantes de colocar, e vou tentar falar em meia hora. Vou ler o texto, de vez em quando eu abro, fazer uns comentários. Bem, geografia dos sabores. Com certeza, esse tema pode ser chacota nos meios acadêmicos. O que motiva as críticas sem fundamento são referenciais tão arraigados ao concreto, ao real, que não se permitem saborear com prazer o que é estudado. Aprendemos na escola que a ciência deve ser neutra, ou seja, ascética, insossa. Mas, se lançarmos um olhar fenomenológico sobre essas críticas, veremos que elas fundamentam e explicitam as observações de Russell e de Heidegger sobre o afastamento, a alienação que separa o mundo da ciência do mundo da vida. Pensar em uma geografia dos sabores, com certeza demonstra vontade de se fazer uma ciência com sentido social e humano, preocupada com as pessoas e não com os objetos, voltada para o sentido de pertencimento que todo cientista deveria procurar no mundo vivido. Falaria aqui dos sabores simples da cozinha caiçara do estado do Rio de Janeiro. Ofereço para o almoço deguste de 3 pratos: a raia azul, de Rio das Ostras, o peixe com banana, de Paraty, a tainha com pirão de banana, de Maricá. Esses pratos eram preparados cotidianamente nas praias de Costa Azul, Itaipuaçu ou de Trindade. Thiago. Não está ligado. Agora está ligado. Então, estou apresentando aqui. Essa aqui é Rio das Ostras. Só para vocês terem uma ideia, foi com uma paisagem que está envolvida aí nesses sabores, né? Aqui é Trindade, em Paraty. E aqui é a terra onde eu moro hoje, né? Que me adotou, Maricá. Guardem bem essa imagem aqui, né? Porque isso vai ser importante desenrolar no trabalho. Hoje o destino de suas receitas criou caminhos bastante diversos. Se chegarmos em Rio das Ostras e entrarmos em um restaurante qualquer, até naquele quiosque humilde de beira de praia, e pedirmos uma raia azul, ouviremos como resposta que esse prato não está no cardápio. Ninguém dali conhece sua receita. Em Paraty, a receita simples do peixe cozido com bananas inteiras, acompanhado de feijão preto, arroz e farinha de mandioca, sofisticou-se. Hoje é oferecido no cardápio de restaurantes sofisticados como iguaria típica da cozinha caiçara. É muito caro. Para aguçar vosso apetite, ofereço abaixo uma receita com seu modo de preparo. Já essas receitas de boutique, né? De restaurantes bistrô. Não vou ler, né? Só para dar uma olhadinha, né? Tem que o modo de fazer esse prato, né? É bastante sofisticado, né? A tainha com pirão de banana de Maricá trata de um prato que raramente será servido na casa de uns poucos pescadores que ainda conhecem seu modo de preparo. Sua receita se aproxima com a que apresento a seguir.
Ah, não, aqui, né, a gente poder, pelo menos com os olhos, degustar o prato, né, que é esse peixe azul marinho, que é muito parecido com a raia azul de Rio das Ostras. E aqui o peixe com banana, né, muito parecido com o que é servido lá em Maricá, mas é lógico que não é badejo, não é porque pescador não come badejo, o pescador vende o badejo. Essas receitas usam peixe fresco. Tradicionalmente, o seu processamento inicia-se na praia, onde se separa o peixe destinado à venda e será consumido pelo pescador. Esse de baixo valor comercial, normalmente a tainha, o bagre, a arraia, o peixe agulha. O que será consumido pela família é limpo, isso é, descamado e esviscerado pelo próprio pescador, ainda na beira da praia, ou sobre uma bancada no quintal da casa. O que não pode ser aproveitado é atirado nas águas do rio e do mar, ou, então, os animais que ficam ali à volta comem. Alguma coisa. Bem, eu vou procurar o slide que eu queria projetar e depois eu volto. Não deu certo. Então, não tem problema. Quando chegar lá eu apresento. Porque tem um pescador limpando o peixe que eu queria mostrar para vocês, mas alguma coisa eu fiz de errado na hora que eu fiz a apresentação. Bem, esse texto do Cleiton Galdino fala sobre a arquitetura caiçara de São Sebastião, né? Agora sim, chegou o pescador lá limpando o peixe, né? Vocês estão vendo a casinha ali no fundo, a Lagoa de Maricá, né? Tem mais uma que deve ser a próxima. Os gatos estão lá se deliciando, né, com o que sobra, né? Só que só estão aparecendo 2, mas tinha uns 15. Bem, voltamos lá para o texto, que eu acho que esse texto está no mais para frente. Não estou perdendo tempo, mas bem. É esse texto, né, que eu acho que ele apresenta muito bem, relaciona o que eu estou querendo fazer, né, que esses sabores com a arquitetura que as pessoas constroem e com a paisagem que eles constroem também, que eles produzem, da qual eles tiram o seu sustento, né? Então tá aí, já em terra é hora de preparar o almoço: peixe, farinha de mandioca, banana, arroz, coentro, taioba, uma ou outra caça, café coado com caldo de cana, ingredientes da terra que se revolviam num caldo fumegante sobre as chamas do fogão a lenha. Condizente com seu isolamento, as novidades de outras praças pouco chegaram. Assim cozinhava-se com o que tinham. E é isso que está se perdendo, porque essas áreas que ficaram isoladas durante séculos, todas essas 3 que eu falei, né, elas agora estão sendo objeto da globalização direta, são áreas de turismo internacional. O excedente, tradicionalmente, é seco e salgado, servido para o preparo de pratos na época do defeso ou de entre safra. No entanto, como observa Rocha, falando sobre os caiçaras do Paraná, a salga e a defumação do peixe são trabalhos femininos. É ainda comum encontrar nas casas que possuem fogões a lenha um pequeno varal com peixes miúdos salgados e pendurados no fogão, por 2 ou 3 semanas, até chegar ao ponto de consumo. Dificilmente, no entanto, existe peixe defumado para venda, porque isso realmente é reserva, né? E normalmente é um peixe muito barato. Em Maricá, por exemplo, o que se salga até hoje, e Maricá tinha um comércio de peixe salgado que era o que dava dinamismo ao município, na década de 1940, é o bagre. Mas aqui não tem prato de bagre, não consegui as receitas. As mulheres são senhoras de suas casas, e principalmente de suas cozinhas, bem simples, quase sempre inseridas no corpo da casa, às vezes ampliadas por um telheiro, um prolongamento da cobertura, protegido por algum tipo de vedação dos ventos tempestades do sol da tarde. Cozinhas costumam estar voltadas para o quintal, onde se plantam os temperos e as ervas medicinais. Vocês viram lá que o Galdino, né, ele fala do coentro e da taioba, que ficam ali no quintal. Taioba dá nessa área litorânea que nem praga, né? Caiu lá, está nascendo, né? Quintal onde se plantam os temperos e as ervas medicinais. Ali se colhe a alfabaca e a pimenta, tradicionalmente usadas para temperar o peixe.
Qualquer que seja a disposição e a dimensão da cozinha, ela é o centro dos encontros familiares e sociais, usualmente ocupada por bancos de madeira dispostos nas laterais de uma mesa rústica. Mas o fogão, o tradicional fogão a lenha, é a razão de ser da comida. Nele a lenha se transforma em brasas avivadas por abanos de palha, propiciando um aroma inconfundível que valoriza o paladar de qualquer comida. A partir da faina diária dos homens na pesca e nos trabalhos complementares de tecer e de remendar redes, de construir e de calafetar canoas, as mulheres cozinham, lavam as roupas, atividade muitas vezes coletiva, cuidam do quintal e das roças. As casas são construídas em mutirão, levando-se a estrutura rústica de madeira aparelhada ou com troncos roliços, a estrutura é estabilizada a partir da trama da cobertura, prepara-se o entramado das paredes e, simultaneamente, o barro. Enfim, as paredes são barreadas e caiadas. Eu tenho que achar esse slide do texto. Está aqui. O programa habitacional evidencia um ambiente de parco isolamento e privacidade. Divisões que não alcançavam o teto e que existiam nos quartos apenas. De forma longitudinal, uma sala que se estende até a porta da cozinha no puxado posterior. Contudo, muitas vezes essa sala, local de receber visitantes, grupos de cantores e dias festivos, era posta junto com o trem da cozinha. Assim, numa sequência, temos os bancos para os de fora, um altar e, no fundo, a mesa, o fogão a lenha e o giral para perfumar as carnes. E ele está falando de São Sebastião e é igualzinho em Maricá. São todos caiçaras. Eu vou voltar para vocês verem um pouquinho, né? Como é esse ambiente onde estão implantadas essas casas, né? Isso aqui é um porto de pesca, as pessoas param a canoa e é um lugar mais protegido da lagoa. Isso é bem no centro da cidade de Maricá, por incrível que pareça, do lado do fórum do Ministério Público. Aqui não, aqui já é na colônia de Zacarias, que tem uns 400 anos que está implantada lá em Maricá. Agora, isso é um abrigo de barco, exatamente naquele local, o primeiro local que vocês viram, tem, no meio da foto tem um colhereiro ali. Pra cá. Aqui tem as casinhas que ainda estão mais conservadas lá no Zacarias. O problema é que as famílias crescem e eles vão embora, e depois eles voltam 15, 20 anos depois para usar como casa de praia. Né? Só os velhinhos é que ficam lá. Bem, a partir dessa atividade da vida cotidiana, se constitui um lugar em torno das casas, dos quintais e das roças, do aldeamento. Eles expressam a lugaridade dos indivíduos, mas também e sempre coletiva dos que compartilham o alimento e o abrigo sobre o mesmo teto ou sobre tetos muito próximos. E eu achei esse texto aí da Regina Paz muito bom. Né? Em um espaço na mata, porém próximo de sua casa, o caiçara ia fazer seu roçado. Era um plantio de coivara ou de derrubada e queimada, ou ainda itinerante que consistia em derrubar uma parte da mata tombando alguma árvore e arbustos. Queimava uma mata retirada. A cinza servia de adubo, plantava no lugar uma variedade de plantas, mandioca, milho, batata, cará, feijão, guandu, melancia, café, cana, etc. Isso vale mais para a Mata Atlântica, na Restinga é bem mais difícil plantar. Então lá em Maricá, essa amplitude, vamos dizer assim, de alimentos não é tão fácil assim. Tem mais o que eles colhem na Restinga mesmo. Fazer a farinha de mandioca passa pelo mesmo processo indígena: plantar, colher e limpar a mandioca, ralar e colocar em um tapiti para retirada do ácido cianídrico. O tipiti consiste em um cesto flexível onde é depositada a massa ralada. Depois vai para o forno para fazer a farinha. Mas as atividades que se desenvolvem nesse terreno protegido dependem do trabalho cotidiano e unir um elemento instável e insondável: o mar. O mar delimita e determina a vida dos que estão em suas margens. Nas paisagens que são referência para esse texto, esse sentido de limite é severo e dramático. No litoral do Rio de Janeiro, mais do que em outros locais, a interface água-terra determina limites estreitos para a vida humana. O litoral foi ocupado esparsamente em locais onde se pode encontrar um ancoradouro, associado a caminhos trafegados para o interior, sempre moldurado por serras que despencam verticalmente sobre a praia,
ou quando se afastam, dando lugar aos mangues, brejos e lagoas. Assim, se a paisagem tem como marco, no sentido proposto por Berkeley, a cultura caiçara, sua matriz se refere ao mar aberto, e ouço dizer a cultura tupi. Trecho da Silvia Paz. O caiçara recebeu uma forte influência da cultura indígena, principalmente em relação ao conhecimento acerca da manipulação da natureza. Valores como respeito para com todos os espaços naturais, onde a vida depende desse espaço para continuar, é uma forte herança indígena. Respeitar a mata, respeitar o mar, respeitar o rio, é uma atitude lógica que permeia o comportamento de todas as populações ditas tradicionais, que por sua vez receberam esse conhecimento das culturas indígenas. Crenças e valores permeiam o cotidiano do caiçara em relação à manipulação da natureza. Os segredos dos melhores pontos de pesca são guardados principalmente pelos mestres. Cada barco tem seu mestre. Geralmente possui o saber fazer, o conhecimento dos velhos pescadores. Esse possui boa memória para guardar os melhores pontos ou nichos de peixes. Esse conhecimento é uma ciência mesmo. E aí eu vou... Isso aqui não está no texto, mas eu tenho que falar. Há uns 4 ou 5 anos atrás, estavam tentando demarcar uma área de reserva extrativista dos pescadores de Maricá. E nós fomos, eu com uma geógrafa, e, com GPS, ela com o GPS na mão, né? E para marcar os pontos de pesca, exatamente para que ali fosse reserva extrativista, né? O cara pegou o barquinho, continuou no meio e falou: olha, não pode usar isso aí não, eu vou mostrar para vocês um dia, mas isso não é para falar para ninguém. Porque senão todo mundo vai vir pescar aqui. O segredo é meu, né? Tem umas pedras aqui no meio da lagoa onde os peixes ficam locados. E ele foi para lá direto, e ele falou: de memória que vocês guardam, porque eu estou vendo que ele tinha algum tipo de orientação de memória que vocês guardam. Não. Nós temos 3 pontos de referência aqui que a gente demarca para achar o ponto exato, ou seja, eles fazem triangulação, eles usam trigonometria, né? Agora, o mais impressionante de tudo é que um ponto não existia mais. Era uma árvore que tinha caído, já tinha mais de 50 anos. Né? Mas era a referência deles. Né? Ninguém marcou nada com GPS, né? Também até hoje não conseguiu fazer reserva extrativista, né? Mas de qualquer maneira, não pode fazer isso, porque uma vez também eu estava no Yacht Club, e chegou um barco lotado de peixe. E aí o sujeito lá que tinha bebido todos contou a história, né? Até hoje me deixa revoltado, é o seguinte: o cara tinha uma mega lancha, né? E não tinha dinheiro para pagar, esses bonachões, né? Que é aparentar não tem. E aí ele contratou um pescador para levar ele num ponto bom para pescar, sei lá que peixe, badejo, esses peixes bem caros mesmo, né? E o pescador levou ele foi de GPS, e agora só ele pesca. E ele vende o peixe para pagar a lancha. E o pescador, coitado, né? Ficou sem o ponto de pesca dele. Né? Está aqui, né? A pesca lá não pode andar com motor ainda na lagoa, né? Apesar de algumas pessoas andarem. As pessoas pescam com a canoa de tronco. Né? Com essa canoa, né, que eles vão fazer os pratos que eu mostrei para vocês antes. Bem, e agora nós vamos para a segunda parte, né? Que essa não está no texto, né? Essa é a parte mais dramática. Né? Acontece que, por que esses pratos não existem mais em Rio das Ostras? Né? Falei, Rio das Ostras ninguém mais conhece a Raia Azul. Porque Rio das Ostras, nos últimos 10 anos, passou de 20 mil habitantes para 200 mil habitantes. Então não tem mais ninguém em Rio das Ostras que saiba fazer isso. Né? Não tem mais lugar para pescar. O Rio das Ostras, que é um rio limpinho, uma daquelas praias que vocês viram, ela fica na foz do rio. Eu acredito que hoje ela não, a vulnerabilidade dela seja zero, apesar dela continuar tendo Mata Atlântica até a beira da água. Né? Não tem mais peixe lá. Né? É difícil pescar. E mesmo que pesque, né? Esse peixe é todo comprado por essas pessoas que vão fazer outras receitas, vão pegar receita na internet para fazer. Né? Não vão comer a raia azul lá. Né? Até porque a raia é um peixe que não vale praticamente nada. Né? Só para exemplificar, né, como é que essas coisas acontecem, eu estou pegando 2 imagens que são de Niterói.
Essa dali, isso aí, no canto de lá da praia, no fundo, tinha uma colônia de pescadores, né, num lugar que hoje é um lugar de bar, bastante sofisticado. Os pescadores venderam as áreas todas e eles perderam os bares e as receitas se perderam com eles. A praia de Piratininga, que era assim em 1960 e é assim hoje. Aqui também só tinha pescador. É a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Cidade planejada, projeto Lúcio Costa. O que vocês estão vendo ali é uma reserva que sobrou ali, mas não tem mais pescador na área de reserva, não. Quer dizer, a Barra da Tijuca não tem mais pescador. Eles foram expulsos para Guaratiba, bem longe daí, e eles pescam numa área que está contaminada há 40 anos por chumbo, né? Aqui tem um condomínio hiper sofisticado que já é orgânico e sustentável. Isso aqui é pertinho lá de onde estão os pescadores de Maricá. É um mega loteamento que foi feito na década de 1950, com 60 mil lotes. Vocês estão vendo uma foto de 5 anos atrás. Provavelmente ele agora está com o triplo da população das casas que tem nessa foto. E no fundo fica a área de Restinga, onde os pescadores vivem, né? E aonde hoje um grupo espanhol pretende implantar esse empreendimento bastante sustentável também, com campo de golfe, 90 mil habitantes, um resort e uma marina para 1000 barcos. É lógico que para isso vocês vão ter que dragar a lagoa inteira, então não vai mais ter tainha na lagoa. Então, com toda certeza, esses sabores eles vão ser reciclados. Vai ser que nem peixe azul marinho lá naquele belíssimo pirex de vidro, né, em vez de estar numa panela de barro, de ferro, né, e servido numa mesa sofisticada a R$100 por pessoa, né, nesse mega resort. Né. E provavelmente, né, os pescadores não vão estar nem trabalhando de jardineiros, e as mulheres não vão nem estar de cozinheiros daí, porque afinal de contas elas não sabem fazer nada. Né? E aí eu estou encerrando, acho que o meu tempo está acabando também. Né? A minha preocupação de apresentar isso para vocês também é de pensar uma coisa que leve a gente a pensar a possibilidade de como fazer isso. Né? E talvez seja nessa chancela de paisagem cultural como patrimônio, que está sendo muito discutido, né, do meu ponto de vista, no viés errado, porque isso vem pela Unesco. Então vem a paisagem cultural que é discutida, a paisagem cultural compensada pelos franceses, quando na verdade o que devia ser discutido do meu ponto de vista é a paisagem cultural segundo a tradição norte-americana. De qualquer maneira, existe uma possibilidade aí que eu ainda não vi apontado em lugar nenhum, eu estou apontando aqui, pode ser que alguém já tenha discutido esse assunto, mas eu realmente não desconheço. Né? Que é você trabalhar a paisagem cultural em paralelo, relacionando esses bens, esse tombamento de bens materiais, né, representado pelos artefatos, que é a casa, esse quintal, esse lugar, né, e a mata que está no entorno, seja como reserva extrativista, seja como parque, seja como, sei lá, uma estação ecológica, dependendo do uso que a população tradicional faça lá, né? Com o patrimônio material, que são essas receitas, né? Que é o conhecimento disso, de como pegar a taioba lá, não sei o quê, né? E transformar 5 ingredientes num prato, que é um prato que se a gente servir aí para um estrangeiro, vai falar, poxa, mas que prato fantástico, né? E está tirado ali da natureza, né? Então, eu acho, né, que, por incrível que pareça, apesar de parecer um termo assim, extremamente exótico, né, uma geografia dos sabores pode realmente dar uma contribuição concreta para a reflexão, né, e, quiçá, para a implementação de políticas, né, relativas ao tema, né, da cultura e dessa palavra tão escorregadia, né, que já foi falado hoje de manhã aqui, que é a sustentabilidade. Né? Eu só vejo sustentabilidade se você realmente respeitar
essas outras paisagens que estão lá. Eu acho que nós aprendemos desde pequenininhos, né, a entrar, a gente vai em lugares turísticos, né, e tudo foi desacralizado, menos as igrejas. Não é? As igrejas a gente paga para entrar, e muito caro, em cidades turísticas, e todo mundo entra com respeito, né, quietinho, né, pedindo licença, não é isso? E essas paisagens também são sagradas, eu acho que as pessoas também têm que entrar lá com respeito, quietinho e pedindo licença. Obrigada, Werther. Herbie?